Bom, direto à matéria. Carmen Lúcia diz que TSE vai impedir redes sociais de atrapalhar eleição. Isso já focando nas eleições agora de 2026, e ela deu essa declaração. A Bia Kicis usou a sua rede social para falar a respeito, e ela escreveu o seguinte: sim, claro, a censura irá garantir a democracia. E o André Massiglia, ele escreveu o seguinte: os tribunais impedirão as redes sociais de atrapalharem as eleições, certo? Mas quem impedirá os tribunais de atrapalharem as eleições? O comentário de André é pertinente porque me faz lembrar de um fato. Para quem não tem amnésia, a própria Carmen Lúcia, nas eleições de 2022, ela proibiu Bolsonaro de veicular propaganda que dizia que Lula defende o aborto. Bom, esse é um tema que eu já falei aqui em outras ocasiões, que o governo Lula, o desgoverno Lula, ele sim defende a pauta abortista. O próprio Lula, que tem um vídeo onde ele mesmo defende o aborto, a campanha do Bolsonaro usou esse vídeo, onde o próprio Lula fala sobre isso, que a mulher, quando ela quer fazer aborto, ela vai para outro país, porque aqui ela tem vergonha, ela tem que procurar clínica clandestina, aquela história toda. A fala dele pegou tão mal que ele fez um vídeo dizendo que ele era contra o aborto. Teve um vídeo de campanha onde ele falou que ele era contra o aborto, aquela história toda, mas só foi o TSE e o STF empossarem Lula que aí ele mostrou as caras, o desgoverno dele tem trabalhado forte na pauta do aborto. Então sim, é um desgoverno que prioriza a pauta abortiva. E foi algo que foi proibido por Carmen Lúcia durante a campanha de 2022. Ela proibiu a campanha de Bolsonaro de falar sobre isso. E não somente esse caso envolvendo a Carmen Lúcia proibindo o Bolsonaro de veicular propaganda que diz que Lula defende o aborto. Outras questões envolvendo a amizade de Lula com ditaduras e outras situações foram proibidas na campanha de Bolsonaro de serem ditas contra Lula. Ou seja, a verdade foi proibida de ser dita. E essa mesma Carmen Lúcia, que agora está dizendo que vai impedir redes sociais de atrapalhar a eleição, é a mesma Carmen Lúcia que proibiu a campanha de Bolsonaro de trazer um fato. É esse mesmo pessoal que impediu a campanha de Bolsonaro de trazer fatos sobre Lula, como, por exemplo, a amizade de Lula com ditaduras. É esse mesmo pessoal. Então, o que eles querem fazer a todo custo? Impor censura, porque claramente esses que estão no poder, esses que deveriam trazer a interpretação de fato da lei, eles têm um comportamento político partidário, claramente jogam do lado do desgoverno Lula, não são imparciais, eles têm um lado. O próprio presidente já falou sobre isso, o presidente Barroso, que tem que impedir o avanço do que ele chama de extrema-direita. Isso é um comportamento político partidário. Vem de uma pessoa do STF que deveria ter um comportamento isento. Ele não deveria ter um comportamento político partidário. Então vemos que tem esse comportamento. E claramente o Bolsonaro ele foi censurado na campanha de 2022. E agora Carmen Lúcia fala abertamente que ela quer trazer novamente essa censura. Censura essa que proibiu Bolsonaro de trazer fatos sobre Lula. E agora o desespero desses que tem um comportamento político partidário, como Carmen Lúcia, há um desespero de impor a censura na internet. Por quê? Porque aí o que será divulgado é somente aquilo que é de interesse deles. A verdade, quando vier à tona, quando for divulgada ou conseguir ser divulgada, eles vão querer rotular e classificar como fake news, ou irão proibir de ser vinculado, como foi o exemplo aqui da campanha da política do presidente Bolsonaro, que falava sobre o governo Lula apoiar o aborto. Isso foi proibido. Proibiram de vincular essa propaganda na campanha do presidente Bolsonaro em 2022. Então ela quer impor censura agora nas eleições.
Por que isso? Para tentar favorecer o desgoverno Lula, o descondenado, para tentar favorecer Lula. Esse é o objetivo. E prejudicar a direita no Brasil, que eles rotulam como extrema-direita. Só compra essa ideia de extrema-direita o esquerdista, né? Porque o esquerdista não consegue raciocinar por conta própria, ele é doutrinado da ignorância. Então ele pega aquela narrativa e simplesmente sai replicando. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.